Olá pessoal, aqui quem fala com vocês é o Carlos Alberto do segredosphotoshop.com.br. O Segredos Photoshop foi criado com o intuito de compartilhar conhecimentos cada vez mais profundos e profissionais da ferramenta do programa Photoshop. Faz mais de 6 anos que eu trabalho com esse software. Hoje eu sou diretor de arte aqui em Belo Horizonte e tem muito conteúdo que as pessoas não compartilham, não gostam de espalhar por esse mundo afora aí. Mas vendo essa carência, essa falta de informações, que as pessoas têm um certo temor em passar, sabe, sei lá por quê, eu vi uma possibilidade de poder estar compartilhando um pouco do que eu sei com vocês. E cada etapa, cada vídeo, tudo que eu fizer nesses tutoriais, eu quero que vocês aprendam ao máximo, tirem suas dúvidas, compartilhem e fiquem atentos. Se vocês quiserem receber dicas cada vez mais exclusivas, no comentário desse vídeo você pode acessar o nosso site, cadastrar seu e-mail lá e você vai estar recebendo dicas mais específicas, mais exclusivas, tirando suas dúvidas diretamente comigo, um canal aberto para a gente poder estar conversando e esclarecendo as suas dúvidas, ok? No tutorial de hoje eu vou ensinar para vocês como transformar um dia normal em dia chuvoso. E eu particularmente não gosto de ficar ensaiando muito meus tutoriais para a pessoa não ficar pensando que só vai dar certo com a imagem que eu escolhi, que eu tenho aqui em casa, e às vezes com a sua imagem isso não vai dar certo. Então eu escolhi uma imagem aqui, eu fiz só pequenos testes anteriores só para garantir a qualidade, lembrar algumas coisas, mas eu vou estar fazendo junto com vocês esse tutorial e você vai perceber que a maioria das coisas que eu ensino aqui você pode criar e reproduzir em diferentes imagens. Não importa qual imagem, qual material que você tem em mãos. O ideal é que você consiga reproduzir isso na sua casa, no seu trabalho, enfim. Vamos dar início então. A primeira coisa que você tem que fazer, abre uma imagem qualquer, você vai duplicar a sua imagem com o comando Ctrl ou Command, para quem estiver no Mac, J. Duplicou sua imagem, bacana. Isso aqui para a gente poder fazer as alterações de cores necessárias, esse tipo de coisa. E sem perder a imagem inicial de fundo, para você poder comparar. Primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai estar criando então os efeitos de gotas assim caindo sobre a imagem. Primeira coisa que você vai fazer, você vai criar uma nova camada aqui no seu canto inferior da tela, canto inferior direito, ou em camada, nova camada, tudo fácil. Cria essa camada, você vai preencher com a ferramenta de preenchimento, lata de tinta. Só preencher de cinza, um cinza médio. Você preencher essa camada inteira com esse cinza. Você vai lá em ruído, em filtro, aliás, ruído ou noise, para quem tiver uma versão em inglês, adicionar ruído, adicionar noise. Aqui você vai calcular um pouquinho já da intensidade do tipo de chuva que você quer. Se você quer a chuva mais espaçada, mais forte, você aumenta um pouco aqui a intensidade. Eu vou deixar mais ou menos em 130, 138, tá bom, tá ótimo. E vou mudar o Blend Mode da camada aqui na abinha de camadas, onde está normal, vou colocar para clarear, ou Screen. Ou melhor, Screen, no caso, é divisão. Então vou colocar a divisão aqui, que é Screen, para quem tiver com a versão inglesa. Você vai ter esse efeito aqui de ruído sobre a sua imagem, bem clarinho. O que a gente vai fazer agora? Você vai pegar uma camada de ajuste de níveis e vai estar sobrepondo essa imagem. Para quê? Você agora vai diminuir um pouco esses ruídos. Você vê que tem muito ruído espalhado e você não consegue nem perceber muita imagem. Então a gente vai colocar esses ruídos mais esporádicos. Você vai clicar aqui no canto inferior direito, nessa bolinha preta e branca. Vem aqui em níveis, curvas, o que você conseguir aumentar o contraste. Vai deslizar essas arestas aqui para dentro até chegar mais ou menos perto dessa montanha, do pé dessa montanhazinha preta aqui.
Feito isso, você vai vir aqui na camada de baixo que a gente criou, a camada que tem o efeito de ruído, noise, vai vir em filtro, blur ou desfoque, desfoque de movimento ou motion blur. Vai inclinar um pouquinho aqui o seu ângulo, ou seja, pode ser 70%, tá bom. E você vai diminuir aqui um pouco a distância em pixels. Vamos colocar aqui 35. Dou OK. Bacana, você já tem um efeito semelhante a um efeito de uma chuva. O que a gente vai fazer aqui agora? Eu vou duplicar essa camada, mesmo efeito. Eu vou vir novamente com níveis, só que agora, em vez de usar esse ajuste de níveis aqui, eu vou usar diretamente na imagem. Como é que você faz isso? Você segura o Ctrl ou Command e aperta o L. Você vai editar diretamente na imagem. Aumentar ainda mais essa diferença. Bacana. Eu vou desativar essa camada por um tempinho aqui e eu vou estar desenvolvendo ela. O que a gente vai fazer aqui agora? Eu vou mesclar essa camada de níveis com a camada anterior, aquela camada lá de baixo que a gente usou. Primeiro a camada de ruído. Vou mesclar os dois. Como é que eu faço isso? Você seleciona as duas camadas com Shift pressionado e aperto o Command ou o Ctrl E. Mesclou a camada. Bacana demais. Vai continuar lá com a divisão ou screen. E depois você vai ter aquela camada superior. Você vai novamente aumentar um pouquinho mais o nível dela ainda. Deixar ainda com mais contraste. Mais contraste ainda. Bacana demais. O que a gente vai fazer aqui agora? Na camada de baixo, a gente vai pegar e criar uma máscara. A gente vai esconder algumas partes dessa camada. Você vem aqui, ó, no canto inferior direito novamente, nesse íconezinho aqui de baixo, clica nele e vai adicionar uma máscara à sua camada. Você vai vir com o pincel preto, com o botão direito aqui para você pegar um pincel bacana. Pincel com mais suave, com menos dureza. Você pode escolher o tamanho que você quiser e vai esconder algumas partes dessa imagem. Pode passar aleatório, sem dó, sem ter muito medo, não. Você pode ir sem pudor. Esconder um pouquinho dessa imagem. Isso vai dar uma sensação mais natural à minha chuva. Não é aquela chuva muito homogênea, muito certinha. Isso vai aumentar a questão de perfeição, aproximar mais da realidade. Tá bacana. Já tá parecendo um pouco essa questão de chuva. Só que o clima ainda tá muito claro. Você consegue ver o sol, consegue ver as iluminações aqui pegando. Então tá parecendo mais aquela chuva de verão que vem junto com o sol, depois some rápido. O que a gente vai fazer agora? Vai criar um gradient map. Você vem aqui na camada de baixo, no canto inferior direito. Você vai clicar na parte aqui de ajuste da camada e você vai colocar um mapa de degradê, o Gradient Map, para quem está com a versão em inglês. Gradient Map. Você vai clicar aqui. Opa, vou reverter aqui, só que eu quero que venha da cor mais escura para mais clara. Vou dar 2 cliques aqui dentro dele e vou selecionar a cor que eu quero, o clima que eu quero. Preto. Eu não quero muito preto, não quero que comece de um azul escuro. Não tão escuro, esse aqui está mais para roxo, né? Esse tom até interessante. Depois eu quero que pegue um pouquinho de verde, então eu vou clicar aqui, ó, é só clicar no meio. Vou deletar aqui para vocês verem. Se você quer colocar uma corzinha aqui no meio, você só clica. Olha que legal. Aí agora, vou clicar, agora eu quero que venha um pouquinho mais de verde. Um pouquinho de verde aqui pra gente. E por último, eu não quero que fique essa cor aqui não, vou colocar branco, não, um azul claro. Assim tá bom.
Bacana demais. Vou agora mudar o Blend Mode dessa camada para cola. E deixar a opacidade em 50%, 40%, 50%. 50%. Bacana. Vou duplicar essa camada, Ctrl J. E vou mudar o Blend Mode dela para luz indireta e aumentar a opacidade dela para o estado original, né? Com uns 84%. Pode ser. Vou duplicar novamente e mudar para normal. Vou colocar o blend, a opacidade do jeito que eu preferir. Vou colocar uns 30%. Já está ficando muito legal a minha imagem. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou dar uma escurecida ainda mais no céu. Só essa parte de cima para poder parecer mais um clima mais tenebroso, né, de chuva. Vou clicar aqui no canto inferior direito, criar uma nova camada. Vou vir aqui no gradiente, ferramenta gradiente, aperto o G, que é o atalho dela. E vou escolher aqui, ó, se dá um clique, e eu vou escolher um gradiente que passa do preto para o transparente. Como é que eu faço isso? Aqui já está preto, então eu tenho que deixar essa parte esquerda aqui transparente. Vou clicar nesse ícone de cima, aqui vai ativar a aba de opacidade, vou deslizar ela até ficar zero. Então vai vindo preto para o transparente. Vou segurar o Shift, descer, segurar o Shift e subir. Não tem erro, se você vê que está estranho, você sobe ou desce. Vai testar. Para esse clima mais obscuro, mais camada. Vou mudar o Blend Mode dela para multiplicação. Vou diminuir a opacidade um pouco. Só para dar uma escurecida um pouco nessa imagem aqui. O que a gente vai fazer agora? A gente já tem uma certa profundidade, já tem um certo efeito de chuva, então, mas para a gente aumentar ainda mais a sensação de profundidade, a gente vai criar uns pingos mais próximos da gente, mais desfocados, porque isso vai aumentar muito a noção de profundidade. As coisas que a gente tem mais perto, estão mais perto do seu assunto, mais perto da cena, tendem a ser maiores e muitas vezes desfocado se o seu assunto principal for a imagem de fundo. Vamos colocar isso na prática que vocês vão entender melhor. Vou criar uma nova camada. Agora eu vou criar literalmente um pingo de chuva. Vou vir com a ferramenta aqui de seleção, criar um retângulo, vou vir com um gradiente, só que o meu gradiente tem que vir todo branco. Então vou clicar aqui e vou fazer um gradiente todo branco. Ok. Vou selecionar aqui, seguro o Shift para vir retinho e vou criar esse gradiente aqui. Com comando Ctrl T ou Command T, eu vou dar uma espremida aqui nesse gradiente. Vou dar uma porrada nele com o filtro Blur ou desfoque gaussiano. Dá uma desfocada, pode ser menor, você usa um rádius de 5 aqui tá pouco, 6, tá bom. E agora eu vou rotacioná-lo, colocar no ângulo da chuva. Vocês seguro Ctrl e pressiono T junto. Com o Shift selecionado, você vê que agora a sua ferramenta vai proporcionar essa rotação na camada que você criou. Então, com o Shift selecionado, você vai girando para ter ângulos mais precisos. Se você quer ângulos menos precisos, mais livre, só soltar o Shift, deixa solto. Bacana, dou Enter agora. Você tem uns pingos muito próximos de você. A gente vai fazer agora, vai duplicar com Ctrl J ou Command J. Vou reproduzir mais pingos esses pingos próximos. Você pode rotacioná-los, fazer tamanhos diferentes, mas desses pingos grandes mesmo. Vou duplicá-los com Ctrl J.
vê que eu estou fazendo de tamanhos diferentes. Você segura o Shift aqui para aumentar proporcionalmente. Vai fazendo tamanhos diferentes para esses pincéis. Fazendo várias gotículas caindo próximo de você. Então, vou duplicando. Ctrl J. Espalhando aqui. Deixa eu ver esse aqui está um pouco... Vou pegar todas essas camadas que eu criei aqui agora e vou mesclá-las. Vou segurar o Shift e selecionar todas elas juntas e vou segurar o Ctrl E. Você agora mesclou todas essas camadas da gotinha. Vou fazer agora, eu vou dar uma desfocada nela maior ainda. Vou em Filtro, Desfoque, Desfoque de movimento ou Motion Blur. Na mesma linha que eu acabei de criar aqui, no mesmo ângulo, eu vou dar uma desfocada. Posso até brincar se eu quiser aqui. Afasta um pouco para o lado. Não quero que afasta muito não. Vou até diminuir um pouco a opacidade aqui. Praticamente eu tenho uma imagem agora transformada em uma cena de chuva. Eu posso diminuir, posso brincar aqui agora, se eu não estiver gostando muito do efeito, eu vou até diminuir um pouco aqui a opacidade dessa camada que a gente criou lá de ruído, tem as gostinhas de chuva iniciais. Vou diminuir um pouco a opacidade para ficar um pouco mais natural. Mas é isso, você vê que você tem uma imagem com uma composição muito interessante, dá para você acrescentar muito mais coisa ainda. Se você tiver uma imagem que esteja mostrando o céu, você pode trocar o céu para um céu mais escuro, pode colocar raios, pode colocar um tanto de elementos só para enriquecer a sua imagem. Aqui a gente não tem muito tempo, mas o interessante seria reproduzir o reflexo dos carros, que é no asfalto, que é quando molha o asfalto você tem esse reflexo. Aumentar um pouco a intensidade da luz nos faróis, acender os faróis, dá para fazer um monte de coisa nessa imagem, só que o nosso tempo é muito curto aqui e a gente não tem como passar todas as técnicas, tudo aquilo que você precisa saber. Então, se você quiser saber mais, aprofundar mais o seu conhecimento, olhe aí no comentário do vídeo, vai estar o nosso site, cadastre, coloque seu e-mail lá, você vai estar recebendo diretamente de mim dicas exclusivas, tutoriais que você não aprende em qualquer lugar, tutoriais bem específicos, bem direcionados para você que quer desenvolver de verdade no Photoshop. E nosso tutorial fica por aqui, eu agradeço a cada um de vocês, que vocês possam ter um bom trabalho e possam conseguir aplicar esse tutorial no dia a dia de vocês. Eu que agradeço a participação e a paciência de cada um. Fique com Deus e tchau, tchau.